Muito bem, sejam bem-vindas para uma aula especial hoje. Hoje nós temos convidada, hoje a gente vai falar sobre merecimento. Esse tema do merecimento eu trouxe algumas semanas atrás e muitas de vocês responderam para mim falando que não sabiam o que era merecimento. Então, eu chamei minha amiga, convidei minha amiga Janete, que é coach, especialista em PNL e hipnoterapia, que entende muito de merecimento, né? E aí a gente vai falar sobre merecimento e procrastinação. Então essa aula de hoje está imperdível. Se eu fosse você, eu já separava um caderninho aí para poder anotar tudo, tá? Porque o que a Janete vai falar aqui hoje vai fazer total diferença na vida de vocês. Vai começar a cair um monte de chavinha aí, virar um monte de chavinha aí na mente de cada uma, eu tenho certeza disso. Vocês vão começar a entender coisas que talvez estivessem bloqueando o crescimento de vocês e que vocês não faziam ideia do que é, tá? Então, com essa aula de agora, vocês vão conseguir saber tudo. Então, ó, enquanto a Janete chega, já corre lá, pega o caderninho, já separa o caderninho, caderno e caneta na mão para você anotar tudo, tudo. E já aproveita para compartilhar essa aula também, porque essa aula de hoje está imperdível, né? Eu quero saber se vocês já estão me ouvindo, porque hoje eu tô com esse fone de ouvido aqui, então não sei, né? Não sei se vocês estão conseguindo me ver bem, se vocês estão conseguindo me ouvir bem, escrevam aí para mim. Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Tá tudo ok? O vídeo, tá tudo ok com o som? A Janete já chegou aqui. Bom dia, Gleide. Seja bem-vinda. Bom dia, Magia do Tecido. Bom dia, Renata. Bom dia a todos que estão aqui. Bora lá compartilhar essa aula de hoje, porque essa aula de hoje é imperdível. E você tem que ficar até o final, anotar tudinho que eu vi o nome da Raquel aqui. Anotar tudinho que a Janete vai falar, porque vai fazer total diferença na sua vida a partir de agora. Então, bora lá? Vamos chamar aqui agora a Janete para a gente já começar nossa aula, tá? Então, vamos lá. Já compartilhei aqui, compartilha também aí e fica aqui na aula, traz seu caderninho, anota tudinho. Bora lá. Deixa eu colocar aqui a Janete. Renata, espertinha, né? Já separou tudo. Então, vamos lá? Deixa eu só ver como é que eu faço aqui, porque, olha, mudou tudo aqui nessa... Tá aqui com a gente. Vamos lá, então. Áudio e imagem ok? Tudo ok? Keila, seja bem-vinda. Tudo certo, né? Bom dia, Bom dia! Janete, tudo bem? Ótimo. E aí, Alexandra, como é que tá aí? Me conta. Uai, menina, aqui tá maravilhoso, cada dia mais, agora tá esquentando, Eu detesto frio também. né? Dá só um Muito frio minutinho, já deixa eu só me chega. ajeitar aqui, tá? Só um Sem minutinho aqui, problema, sem problema. que a gente já começa. Gente, enquanto isso, compartilhem aí com as amigas empreendedoras, né? Que precisam também estar aqui nessa aula de hoje, porque essa aula de hoje ela vai ser um transformador, né? Vai ser a água para o vinho aí. A partir Pronto. da aula, depois da aula, vocês vão ver. Vocês vão ter uma aula transformadora agora, que um monte de chavinha vai começar a virar. Uai, bem Alexandra, mineiro, né? a lei da atração é muito interessante, né? Eu lembro com muito carinho da nossa história, porque você participou da minha e eu da sua, É né? verdade. E isso tá aqui na nossa, no meu tema de hoje. Olha que joia. Bom, Bom, vamos lá, se apresente então, Janete. Meninas, eu vou tirar um pouquinho os comentários, só para a Janete falar um pouquinho aqui, senão eu vou dar uma fica tudo sugestão. na. Quem tiver comentário e a gente tiver tempo, às vezes a gente passa um pouquinho de uma hora, né, Alexandre? Se não tiver problema para você, a gente responde no final. E aí vocês anotem, né? Ou então coloca aqui, ó, no pontinho de Ah, verdade. interrogação aqui. Tem um pontinho de interrogação aqui na tela, fica bem aqui assim.
Daí, a dúvida que você tiver, à medida que a Janete for falando, já põe aqui para nós, porque no finalzinho a Janete vai separar um tempinho para responder as dúvidas, né? Para a gente não ter interrupção durante a aula, porque essa aula de hoje, ela não tem como a gente ficar interrompendo, tem que ser um assunto que vai começar e vai acabar, E eu né? acho interessante ter um lápis e caderno. Eu, por exemplo, eu sou muito visual. E não é à toa que a gente tem aí, né, os dedinhos, né, gente? Nosso corpo está todo integrado. Então, já falando de merecimento, o nosso corpo ele tem todo um sistema aí para realmente acelerar nosso merecimento. E o dedo visual, isso é uma delas. Então, é muito importante anotar as frases que realmente vão mais de impacto aí à sua mente. Então, Posso beleza. começar, Pode Alexandre? começar. Começa lá. Bom, primeiro eu queria agradecer a Alexandra por mais esse convite, né? Muito obrigada por me levar, por me permitir ir à Itália. Ai, que delícia! Fazer uma Gente, viagem a internacional. internet tem essa maravilha, né? A internet, quando usada para o bem, é muito bom. Então, muito obrigada aí por me convidar aí à sua casa na Itália e à sua casa também virtual e a sua sala de estar, onde você também aí ajuda as meninas, ensina, né? E obrigada a todas que tiraram um tempinho, que eu sei que é um tempo precioso. Nós, mulheres, estamos cada dia mais botando aqui peso, sobrecarga nas nossas costas, né? Então, eu sei que cada uma de vocês, se tiraram esse tempinho agora, é porque interessa mesmo na evolução, não é porque estava à toa e sem nada para fazer. Então, eu agradeço a todas vocês. Vou começar me apresentando, tá? Sou Janete Martins, sou hipnoterapeuta especializada na mudança de mentalidade, na mudança de pensamento, reeducação de pensamento, e tenho um programa, um acompanhamento, tratamento de emagrecimento físico e emocional, ou seja, físico e emocional, emagrecimento físico é do corpo, emocional é sair da depressão, ansiedade, etc. E eu queria que vocês anotassem aí, talvez a gente volte nisso no final, né? Qual é o seu sonho? Vamos começar. Eu não perguntei, eu gosto sempre de perguntar no início das lives, o som tá ok, não tá, gente? Bom, Se deixa eu você puder colocar aqui de liberar um novo para as comentário só um meninas pouquinho, porque já responderem. aconteceu de eu começar a falar lá no meio da live, Alexandre, e tava, entendeu? Só para a gente ter certeza, gente, o som tá ok, tá tudo ótimo. Só Vocês digita um sim aí pra gente. estão conseguindo ouvir bem a Janete? Eu creio que sim, eu tô te ouvindo bem, Eu Alexandre. também. Eu coloquei o fone Então vou aqui, tô ouvindo continuar. bem. Então tá. Então, meninas, digita aí de qual cidade você nos assiste, compartilhe essa live que vai ser um conteúdo realmente fenomenal. O que você tem procrastinado? Digita aí pra gente. Ou escreve para a gente ver no final, né? E com a permissão da Alexandra, eu queria só dar uns recadinhos rápidos. Está acontecendo no meu perfil várias lives de esquenta da semana do emagrecimento e do controle emocional, que começa dia 12, que é gratuito. Inclusive, eu vou falar disso aqui, porque isso tem a ver com merecimento, tá, gente? Então, está acontecendo no meu Instagram essa esquenta de live essa semana toda. Essa é mais uma delas, tá? E no dia 12 começa uma semana inteira gratuita para te mostrar como mudar a sua mentalidade com técnicas de hipnose, técnicas fáceis, tá? Então se inscreva lá no link da minha bio depois. Não sai daqui agora. Agora nós vamos continuar aqui. Então bora lá para nossa aula de hoje. Bom, eu acho que é importante a gente começar a dizer que todo o seu padrão mental, ele tem a ver com a sua história. Então, muitas vezes, a gente vai repetindo. Eu não estou querendo julgar o que é certo ou errado, mas a gente fica meio papagaio mesmo, né? Porque falar, até papagaio fala. Só que a gente tem uma diferença do papagaio. O papagaio, ele só fala da boca para fora. E nós não, tudo que nós ouvimos, tudo que nós falamos, vira o nosso padrão mental que dita o nosso comportamento. Então, quando a gente fala de merecimento, a gente está falando de comportamento. Quando a gente fala de não merecimento, a gente está falando de comportamento. Quando a gente fala de procrastinação, que muitas vezes
é vista como aquela preguiça. Ah, fulano é preguiçoso, não faz uma caminhada. Fulano é preguiçoso, ele acorda depois do meio-dia para procurar emprego. Isso chama procrastinação, que pode também ser chamado de preguiça, mas a preguiça é um comportamento também. E essa preguiça, ou a procrastinação, ou o nome que a gente queira dar a isso, é resultado de um padrão mental. E esse padrão mental, ele é aprendido, ele é construído desde a sua infância. Então, muitas vezes, nós repetimos, como o papagaio, usando isso como ilustração, nós repetimos frases que nós ouvimos desde bebezinho. Na verdade, isso é muito incrível, né? O nosso cérebro, a nossa personalidade, o nosso comportamento, o nosso padrão de pensamento, ele está sendo construído desde a barriga da nossa mãe. E a gente tem, antes disso ainda, o que a gente chama de memórias celulares e uma série de outras coisas, mas vamos partir desde a barriga, que eu acho que já está de bom tamanho. Então, tudo que a sua mãe sente, tudo que nós sentimos como mães, nós vamos passando para os filhos. Então, todo o nosso comportamento ele é resultado de aprendizado. Lógico que tem outras interferências, mas 90% ou mais é resultado de estímulos e de aprendizado. Então, muitas vezes, na infância, logo na infância, eu tenho certeza que você ouviu muitas frases que são repetidas, que eram chamadas de ditados, seja lá o nome que davam na época, que são frases de escassez. Começa a pensar aí quais frases de escassez, de não merecimento, você ouviu na sua infância. Eu ouvi várias. E muitas vezes a gente tem essa tendência de culpar a mãe, né? Hoje está muito na moda, a mãe narcisista, a mãe isso, a mãe aquilo. Coitada da mãe, né? Então, às vezes eu até brinco com os meus filhos. Meus filhos, eu fiz para vocês para o mundo. Fiz você para Deus, mas primeiro para o mundo. Então, se joga, né? Eu fiz até aqui, agora é com vocês. Porque está uma moda agora de culpar a mãe, né? A mãe fez a parte dela, bom ou ruim, ela fez. Mas voltando aí, nessa criação desde a infância, eu ouvia na escola, na igreja, né? Na igreja, sem julgar a igreja, tá, gente? Sou católica, praticante, não tenho nada contra a igreja. Aqui nós estamos falando de crenças, de padrão mental, de frases que formam o seu padrão de pensamento. Então, o que eu mais ouvia, eu tinha orgulho de ser pobre, por causa dessa frase, é mais fácil um pobre entrar no céu do que um rico passar. No buraco É mais fácil da um agulha. camelo passar no buraquinho de uma agulha, já aí tem tudo a ver com a costura, né? É mais fácil. Gente, eu tinha um orgulho. Eu ouvi essa frase de criancinha. Eu tinha um orgulho de ser pobre, que vocês não têm noção. E eu estou falando pobre no verdadeiro sentido de escassez, tá? Eu não estou falando pobre de espírito, de fé, porque as pessoas confundem hoje essa questão da pobreza. Mas isso é outro tema, então vamos voltar aqui. Então, desde criancinha, quando eu ouvia, gente, um camelo passar naquele buraquinho do que um rico entrar no céu. Que bom que eu sou pobre, porque o céu já é meu. Isso era a minha mentalidade de criancinha, com 5, 6 anos. Eu ouvia isso muito, porque não sei se, né, tem gente aí católica que vai à missa, mas nós católicos somos evangélicos. E o evangelho ele é pregado, né, lá no sermão. E geralmente são os mesmos evangelhos, então, evangelhos. E essa frase, ela sempre estava ali presente. E com a minha interpretação de criancinha, que era uma interpretação limitada, lógico, gente, que hoje eu tenho uma outra interpretação dessa frase, né? Ela não quer dizer de rico, ela quer dizer avarento, ganancioso, a pessoa que não transborda, que não faz caridade. Mas na época eu entendia que era a pessoa que tinha dinheiro. Inclusive, eu ficava pensando, poxa, o Silvio Santos não vai para o céu. E na época eu gostava muito do Silvio Santos. Porque era a única coisa que tinha na televisão. Quando a gente chegou a ter uma televisão. Porque na minha infância a gente não teve. Aí eu fui conhecer o Silvio Santos e pensava, morria de peninha dele. Que pena que ele não vai para o céu, porque eu achava que ele era muito rico. Bom, então, a gente precisa entender de onde vem a sua fonte de não merecimento. Não dá para a gente falar assim, agora eu quero merecer ser rica.
Sentar na frente da televisão, por exemplo, tem gente que acha que merecimento, pensamento positivo, é mais ou menos assim. E não é, não vai funcionar. Senta na frente da televisão, eu mereço ser magra, eu mereço ter o corpinho dos meus sonhos, eu mereço ser rica, eu mereço saber costurar melhor do que a Alexandra. E tô lá comendo batata frita, tomando refrigerante, assistindo série, novela uma atrás da outra. Mas, gente, eu tô pensando positivo, mas não tá funcionando. Como é que é esse negócio É, da lei da eu atração? mereço ganhar dinheiro com a costura, né? Exatamente. E Eu mereço ganhar dinheiro com a costura. Aí no primeiro pontinho que deu errado, que enrugou, você joga aquilo para lá e vai para a televisão comer batata frita. E desiste. Isso não é merecimento. Isso é procrastinação. Isso é não merecimento. Isso é desistir. Você está treinando um padrão de desistência e não merecimento. Muitas pessoas falam assim, mas eu já fiz de tudo, querida. Se você não alcançou, é porque você não fez de tudo. Isso é o óbvio. Você acha que fez de tudo. E você pode até ter feito muita coisa, mas você tentou com as estratégias erradas. Então, uma coisa que eu gosto de falar muito é: a gente não precisa desistir do sonho de ser magra, do sonho de fazer dinheiro com a costura, do sonho de ter mais dinheiro. Eu ressignifiquei essa crença com relação ao dinheiro. Eu vou para o céu, tá, gente? Porque se eu não for, vou te falar, tem muita gente que não vai poder estar lá. Não querendo julgar, mas isso é fato, porque não é possível, né? Janete, então quer dizer que se você ganhar bem, agora você vai para o céu, né? Se você Sim, ficar agora eu rica, vou para o céu, se sabe você por ficar quê? rica, agora você vai para o céu, né? Antigamente não ia, não. Exatamente, porque eu ressignifiquei isso, gente. E Quanto mais quantas, dinheiro eu quantas faço, mais pessoas que, pessoas eu ajudo de e todas quantas as pessoas que formas. estão aqui ouvindo a gente hoje, que tem essa crença de que, né? E aí, às vezes, as coisas não acontecem, a pessoa fica, mas eu já fiz de tudo e não consigo ganhar dinheiro, e já fiz isso e não consigo ganhar dinheiro, e não sei o quê. E às vezes é a crença de não merecimento que tá lá, Exatamente. Gente, né? E que às vezes. esses ditados, essas frases bíblicas, se elas não bem interpretadas, que fique claro, gente, que eu não estou falando mal da Bíblia, porque internet a gente tem que falar o óbvio, né? Que explicar, porque a gente não sabe quem vai nos assistir depois. Então, que fique claro que eu tenho a minha vida pautada dentro do Evangelho, tá? Eu não estou falando de religião aqui, mas que fique claro. Mas que fique claro também que essas frases, e tem outras que não estão na Bíblia, que a gente cresce ouvindo, que essas frases elas vão pautando, se você não souber interpretá-las, e na verdade não é você que interpreta, é o adulto que está te falando essa frase, até o tom de voz, o gesto dele, o seu meio, a sua interpretação de criancinha, ela é limitada. Então, hoje, a minha interpretação sobre dinheiro, ela é diferente. Então, dinheiro para mim é um valor e não aquele papel, e não fazer coisa errada. Mas fato é, lá no comecinho, gente, eu não recebia, eu não conseguia cobrar das pessoas, eu não tinha um merecimento de receber pelo meu trabalho. Então, muitas das vezes eu começava até a trabalhar de graça, porque para mim era mais fácil. Então, é um passo a passo que a gente vai fazendo para mudar de nível. Então, por exemplo, quando eu fiz a transição de carreira, eu vou falar disso aqui, quando eu fiz a transição de carreira, eu já tinha uma empresa sólida e eu fiz a transição de carreira. Eu assumi para mim, ótimo, a primeira sessão será de graça, porque doía tanto eu cobrar como profissional liberal que eu falei, vai ser de graça e pronto. Só que aí eu fui mudando de nível. Então, eu vou falar disso mais para frente, vamos seguir aqui nessas frases. Uma outra que a gente, nós brasileiros, estou falando mais da cultura brasileira, porque eu também morei nos Estados Unidos, então eu conheço a cultura de primeiro mundo, e quando a gente fala de primeiro mundo e terceiro mundo, nós não estamos falando de dinheiro, nós estamos falando realmente de cultura, de conhecimento, de escola, de educação, de padrão de mentalidade, que é realmente diferente. Bom, então, uma outra que eu ouvia muito é Deus não dá asa à cobra. Se Deus não dá asa à cobra, para que você vai fazer alguma coisa para fazer dinheiro na costura, para emagrecer, para realizar seu sonho? Ou seja, você está sendo chamada de cobra.
Cobra não tem asa, cobra nunca vai voar. Isso é muito sério. Cobra sempre vai rastejar. Olha que sério isso. Só que, conscientemente, você não percebe isso. Mas inconscientemente, tudo que você recebe, a sua mente ela vai processando aquilo. E ela vai processar com o contexto que você tem. Se você tem 5 aninhos, você pode processar aquilo de maneira totalmente inequivocada. Equivocada, aliás, entende? Então a gente vai entrando num casulo dessa tal zona de conforto, que também eu acho que tem um nome errado, mas vamos usar esses nomes aqui. Zona de conforto, ela não é confortável. A zona de conforto, para mim, é uma zona de sofrimento. E eu vou explicar por quê. Mas ela é chamada de zona de conforto porque ela é familiar. E tudo que é familiar não te causa medo. Por isso que parece que é gostoso. Então, quando você pensa aí, nossa, eu preciso fazer dinheiro, estou devendo, estou com os boletos, meu filho podia estar numa escola melhor, meu marido está desempregado, ou eu quero ajudar meu marido, ou eu quero ter o meu dinheiro, sabe? Uma coisa que eu sempre quis desde adolescente. Eu via minha mãe naquele sofrimento com meu pai, brigando por causa de dinheiro. Poderia ter virado um padrão de escassez para mim, não virou combustão. Eu falei, eu não quero passar por isso. Sabe, aquela coisa, aquela escassez. A gente não tinha realmente como comprar as coisas. Era o contexto da época, tá, gente? Então, cada época você tem também que levar em consideração o contexto. Então, aquela zona não era zona de conforto para mim, era uma zona de sofrimento. E assim, eu já pensava na frente. Essa zona de conforto, para mim, eu vou fazer o que eu preciso fazer para sair dela. Então, eu vejo muitas mulheres num relacionamento tóxico, abusivo, sabe? Aquele marido pilantra, desempregado. Não estou julgando ninguém, não, tá, gente? Mas às vezes nem está desempregado, é um marido rico, trabalha, concursado, ele sai da porta para fora, ele é uma pessoa maravilhosa e talvez até seja mesmo. Mas quando ele entra da porta para dentro, ele é uma pessoa abusiva, nojenta, insuportável. E aquela mulher, ela fica 10 anos, 20 anos, procrastinando. Sabe por quê? Porque aquele sofrimento é terrível? É, mas ela já conhece. Ela não conhece o que é botar aquele marido para a rua. Ela não conhece o que é um divórcio, se for o caso, tá, gente? Porque cada caso é o caso. Não é o caso de eu estar aqui incentivando separação ou divórcio. Eu vejo muitas mulheres que deixam não tão bom e pegam pior ainda. Mas não é o mérito aqui do merecimento e procrastinação. Então, isso são só ilustrações que eu estou passando para vocês. Então, a gente não entende, né? Uma pessoa que não entende do emocional, que não entende de tratamento emocional, ela não consegue entender. Gente, mas minha irmã é casada com um cara assim, assim, por que ela não deixa? Por que ela não muda? Porque ela conhece aquela zona familiar, mas ela não conhece o desconhecido, e o desconhecido causa muito medo. Então, a Alexandra, ela tem um curso aí de costura, de mesa posta, maravilhoso. Conheço o trabalho dela, conheço a Alexandra, acho que há mais de 10 anos. Ah, com Então, certeza. mas eu quero fazer 2, 3, 5 mil na costura. Ah, mas eu tenho medo. Gente, olha que pequeno. Fazer 2, 3 mil, 5 mil na costura. É a coisa mais fácil de fazer. E você sabe que é fácil. E você sabe que pessoas conseguem fazer todos os dias, até mais do que isso. Você sabe que você consegue. Mas é um ambiente mental e emocional que você não conhece. E aí é melhor ficar esperando, esperando. Depois eu faço, amanhã eu faço. Eu tenho um curso, um programa, um acompanhamento, um tratamento de emagrecimento através da mudança de mentalidade. Ou seja, sou ex-obesa, inclusive, tinha tudo de ruim que a obesidade trazia e mudei isso aqui. Hoje eu consigo olhar, é uma libertação, consigo olhar um refrigerante e falar, beleza, é um refrigerante. Me faz mal, não quero, detona minhas articulações, me causa diabetes, que eu tinha no passado, não me atrai, eu me livrei aí dessa prisão. Mas o que eu tive que fazer? Eu tive que sair da zona de conforto e passar para a próxima zona, que é a zona do aprendizado. Aprendizado.
Então, muitos desses ditados, desde a infância, eles vão ficando engessados na sua mente e você passa a ter um padrão mental de descrença. É tão forte isso, olha que coisa interessante. Você consegue acreditar na sua vida eterna. Você consegue acreditar que você vai para o céu. Eu acreditava, né? Acredito ainda, né? Se tiver o céu. Mas você não consegue acreditar que você consegue ser magra. Você não consegue acreditar que você consegue fazer 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 no seu trabalho, vendendo o seu serviço maravilhoso, que você sabe que se você se especializar, você consegue. Né? Eu tenho pessoas que entram no meu programa e se transformam em terapeutas também. Eu tive um aluno na época, ela falou assim, Janete, mas você não importa, você não tem medo das pessoas copiarem seu trabalho? Eu falei, eu espero que não copiem exatamente igual, né? Isso é plágio. Mas o conhecimento, ele só é válido quando ele é distribuído e modelado. Então, as pessoas têm uma mente de escassez com relação ao conhecimento. O conhecimento, desde que o mundo é mundo, foi assim que nós evoluímos, ele é modelado e passado de geração em geração. A progressão, a evolução, a libertação. Gente, nós estamos vivendo até 97 anos, 100 anos, 107 anos, nós mulheres namorando. Gente, tem mulheres namorando com 70 anos. Isso é o quê? Né? Eu estou usando isso como ilustração, mas tem outros exemplos. Então, meninas, quem nasceu para ser lagartixa não vira jacaré. Quem já ouviu essa? Que isso, gente? Isso é um absurdo. Isso eu não ouvi. Quem nasceu para ser lagartixa, calanguinho, né, taruíra, não sei o nome que se dá a isso na sua região. Quem nasceu para ser lagartixa não vira jacaré. Isso é um pecado com a mente de uma criancinha, de um adolescente. O adolescente entra numa depressão e ela vai ouvir, ah, isso é normal hoje em dia. Que isso, gente? Depressão não é normal. Eu me livrei da depressão, eu voei. Aliás, eu voei mais ainda por ter experimentado esse inferno da depressão. E é isso que eu ensino todos os dias. Você é burra. Quem não ouviu isso na infância, gente? Você é burra, você é preguiçosa, você não consegue fazer nada, você está banada. Nada que você faz dá certo. Tudo que você vai fazer dá errado. Quem não ouviu isso na infância, gente? Acho que todo Mas mundo, né? melhor um pássaro na mão do que dois voando. O que quer dizer isso, gente? Não, eu tô aqui com o meu empreguinho, desculpa a expressão, de merda, com o meu chefe que me assedia. Todas nós tivemos um desse, gente. Se não teve, você merece o troféu, o Oscar. Todos nós tivemos um chefe que te assedia, que passa a mão nas costinhas. Nossa, eu até arrepio quando eu lembro do asco que eu sentia. Então, você está aí com o seu empreguinho, com aquele chefinho chato, ou então aquela colega fofoqueira que puxa o tapete, enfim, aquela CLT ganhando R$ 1.000 e você não quer voar. Por quê? Porque você ouviu a vida inteira que é mais É melhor fácil, mais um seguro, na mão um do que dois pássaro voando. na mão do que dois voando. Que pássaro que você tem na mão? E solta esse pássaro também, por falar nisso, que o passarinho é bom voando mesmo, tá, gente? Eu prefiro dois voando do que um na minha mão. Não faz sentido você segurar o passarinho. Gente, esses ditados nem sequer faz sentido. Mas a gente ouve isso desde criança. E aí o que a gente vai fazendo? A gente vai sendo educada, moldada, modelada para entrar num padrão mental de pura escassez, de pequenez. Às vezes eu vou à missa repetindo, gente, sem julgar o que é certo, o que é errado, sem usar julgamento. Eu vou à missa, eu vejo as pessoas bem vestidas. Às vezes pessoas que eu sei que são ricas, dando pratinho ali na esmola. Isso é escassez, gente. Moedinhas. Tô julgando a pessoa, mas tira logo uma nota de R$ 10, pelo amor de Deus. Uma vez ou outra, tira R$ 50. A paróquia que eu ia, ela teve que colocar um cartaz, gente. Eu não acreditei quando eu vi. Proibido pegar troco na cestinha. Eu falei, eu não acredito. Eu não acredito. Que isso, Era só o que faltava, né, gente? Janete? Que isso? Você coloca
R$ 5 e pega 3? Não, me deu um nó na garganta. Isso é escassez. Pelo amor de Deus, gente. Não dá nada, então. Se você não está conseguindo transbordar, se você não está conseguindo falar com aquele outro, nossa, eu até arrepio. Se você não está conseguindo ainda entender o que é merecimento, se você não entende ainda para que é aquela coleta na sua igreja, ela é para a pessoa que está passando fome. Ela é para a pessoa que está doente, está com câncer. Ela é para isso. E aí você está lá trocando. Entende, gente? Quando eu não vou dar, não quero dar, não tenho nada, eu não dou nada. E tá tudo bem. Agora, isso, gente, muitas vezes, isso é resultado do padrão mental que nós adquirimos desde a infância. É uma crença de quanto menos eu der, mais eu vou ter. E é o contrário. Quanto mais eu dar, mais eu vou ter. Quanto mais eu merecer, quanto mais eu me jogar, quanto mais eu dar minha cara a tapa, sim. Deu de um lado, dá o outro e vai vencer a vida. Agora, muito cuidado, né, gente? Isso é uma ilustração, tá? Tem gente que vai lá dar a cara mesmo e fica lá. Não é isso, não. Tem gente que vai lá e quebra a cara com a pessoa, quebra de novo. Ah, mas coitadinho, né? Eu tenho que ajudar. Não tem não, gente. Você já fez a sua parte. Então, é muito importante que fique claro a primeira parte aqui da nossa aula, que a gente ressignifique essas frases que pareciam ser inocentes, mas não são. Não são. E aí, se fosse falar dessas frases, a gente iria aqui dias, semanas, porque são muitas. E como que é feito esse padrão mental na sua mente? É por repetição. Essas frases foram repetidas na sua casa, na sua vida, na sua escola, na sua igreja, na televisão, na novela, em todos os lugares. Então, essa repetição é que vai formando o seu padrão de escassez e de não merecimento e de procrastinação. Entenderam até aqui, meninas? Fez sentido? Olha, para mim tá claro, fez total sentido. Vamos Muito ver aqui claro. se alguém vai falar alguma Muito claro, coisa. né, meninas? Muito claro. Mais Gente, eu claro vou ser impossível. sincera para vocês. Doía eu cobrar das pessoas. E olha, gente, que eu não sabia, mas olhando para trás, eu vi que eu sou empreendedora desde 6 aninhos. Meu pai tinha uma horta enorme. Meu pai sempre foi, na época não tinha esse nome, né? Profissional liberal. Coitado do meu pai. Eu falava que a profissão dele era comerciante. É, Ele tinha uma horta, a gente vendia verdura. Eu falava que a minha mãe era professora, minha mãe costurava. A criança, ela vai aprendendo esses nomes e ela vai repetindo. Ela vai repetindo. Então, o meu pai tinha uma horta enorme. E a gente colocava ali, a gente chamava de imbira de banana, né? Acho que vocês são mais novinhas que eu, né? Tirava ali aquela tirinha da casca da banana, do pé da banana, e amarrava os molhos de verdura. E saía vendendo. O celular deu uma atualização voltou o aqui. som. É meu celular aqui com os recadinhos dele. E, gente, acredite ou não, eu não recebia. Uma criança de 5, 6 anos, eu e meu irmão. Eu vi que a minha cunhada parece que entrou aí na live. Meu irmão Gilmar, meu irmão maravilhoso, querido, somos 12. A gente saía com balainha na cabeça, eu tinha orgulho daquilo. Muitas pessoas, vou pagar amanhã, o amanhã até hoje não chegou. Então, assim, isso é falta de crença, de merecimento. Lógico que tem um caminho, né, gente? Não é você dar um tapa na mão da pessoa, que a vontade era essa, né? E falar, então você não vai pegar a verdura. Não é por aí. Tem um caminho para isso. E a gente precisa aprender. E temos profissionais para ensinar isso. E outra coisa também, o que isso está ensinando para essa criancinha querida? Você vai sair da sua casa, descalço, com essas roupinhas pequenininhas, porque na época usava, parece que, né, faltava pano, tinha escassez, as roupinhas eram desse tamanhozinho, um frio ou um sol quente. Você vai ficar para rua fora vendendo e não vai merecer receber. Então, quem nos ensina esse padrão de não merecimento é a nossa sociedade. É a nossa sociedade, o tempo todo. O tempo todo. Agora, é interessante, gente, não sei se tem mães aí na live, que você precisa aprender a ensinar isso para as próximas gerações. Então, a minha mãe, por exemplo, ela nunca me proibiu de ganhar o mundo.
Com 21 anos eu decidi mudar para os Estados Unidos, né? Com 21 anos eu decidi colocar esse plano em ação. Mas ele começou lá na minha adolescência. E ela só me falou, se for para sua felicidade, Deus já abençoou. E fato é que a minha mãe faleceu, eu ainda estava lá nos Estados Unidos, que foi um luto terrível, mas essa é outra história. Então, o que eu quero dizer? Nós mães, nós adultos, nós professoras, nós pedagogas, né? Deve ter várias profissões aí, nós costureiras, nós que trabalhamos com alta costura, advogadas, nós estamos modelando comportamentos. E a gente precisa ter a percepção se o comportamento que nós estamos modelando é de escassez, é de pequenez, ou é de merecimento, ou é de uma vida muito melhor, ou é de uma vida de colaboração em coletividade. Então, usando esse exemplo da igreja, mais uma vez eu repito, sem culpa, sem julgamento, sem crítica, gente, estou usando a ilustração. Quando uma criança vê os pais procurando com muita dificuldade, porque é difícil achar pratinha na bolsa, eu sei. Porque eu também já fiz isso, gente. Tem hora que eu não tenho nada, eu acho as pratinhas e pronto, põe as pratinhas. Mas tem hora que eu não tenho pratinhas e eu tiro dinheiro. Dinheiro. Então, às vezes até o sentimento de culpa me faz dar mais dinheiro. Nossa, gente, não paguei o dízimo e tal, vou dar uma nota de tanto. E talvez seja a única que está lá. E eu não me considero rica. Mas esse sentimento de falar, cara, eu sou foda, eu dei tanto. Eu dei uma nota de 50, eu dei uma nota de 100. Esse sentimento é de merecimento. Então, a gente precisa praticar o merecimento. O merecimento é treinamento mental. E ele traz um monte de outras coisas. Autoestima, amor próprio, né? Então, a gente tem que observar o nosso comportamento. Qual comportamento nós estamos modelando para a próxima geração? Qual comportamento nós estamos modelando para nós mesmas? Porque tudo que é repetido é automatizado. Então, se você é aquela pessoa que está aí todos os dias, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, eu não consigo. É isso que você vai conseguir? Nada. Você vai ser aquela lagartixa que nunca vai virar jacaré. Eu não quero virar jacaré, por falar nisso. Esse ditado também não se aplica a mim. Não faz sentido. Você vai ser a cobra que Deus não vai dar asa. Olha que sério isso. Deus não vai dar asa para a cobra. E você também vai ser aquela pessoa que, se ganhar um dinheirinho assim, por menor que seja, nossa, não vou para o céu. É mais fácil o camelo passar no buraquinho da água. Então, para que eu vou fazer dinheiro, gente? Para que eu vou mudar a minha vida se eu vou perder o céu? Olha que sério isso que a gente vai aprendendo desde criança. E aí você tem que ressignificar. Peraí, eu preciso sim fazer dinheiro porque eu quero uma escola melhor para o meu filho. Eu preciso sim emagrecer porque eu quero ir na formatura do meu filho. Quantas mães foram embora desse mundo dormindo por causa do diabetes? Toda família deve ter uma pessoa dessa. Eu tenho. Está ficando muito comum. Não é normal, mas quantas mães não foram no casamento do filho? Porque morreram dormindo. Porque achavam que Deus não dá asa à cobra, porque não mereciam aquele corpo magrinho, enxuto, sem gordura, sem diabetes, sem pressão alta. Então, quando a gente fala de merecimento, eu acho que essa palavra ela foi muito estragada, sabe? Merecimento, empoderamento feminino. Não é só assim, gente, passar um batom, entrar no grupinho das poderosas, né? Tem até uma música, né, sobre as poderosas. Tem um desenho, não tem? Minha menina gostava, as meninas poderosas. Não é modinha, gente. Não é modinha. Você nem precisa estar num grupo. Muitas vezes você tem que sair do grupo. Eu gosto muito de falar que quem quer ser gaivota não voa com urubu. Não voa com urubu. Entende? Então, meninas, muitas vezes a gente precisa sair do grupo. Muitas vezes é o grupo que está te levando para baixo. Quando eu emagreci, mudei minha mentalidade, diminuí na bebida, porque eu achava que eu bebia socialmente, quase todo dia. Um vinzinho porque faz bem à saúde, todo dia no almoço.
uma caipirinha por causa de quando eu vi, eu era alcoólatra e não sabia. Então, quando eu mudei a minha realidade, quando eu emagreci, eu estava quase nos 90 quilos, tive uma pré-eclâmpsia. Olha, eu seria mais uma que não estaria vendo meus filhos formarem, casarem. Não estaria aqui ajudando vocês, né? Então, meninas, quando eu mudei a minha mentalidade, muitas pessoas se afastaram. Se afastaram por quê? Porque não tem a cervejada das 5 da tarde até as 5 da manhã. Se afastaram por quê? Porque eu sou uma pessoa saudável hoje, porque o meu assunto é outro, porque eu virei blogueira, porque acham que eu estou milionária, sei lá por quê. Eu sei que a gente percebe quando as pessoas se afastam, porque o assunto é outro, porque o seu objetivo é outro, porque o seu merecimento é outro. Faz sentido, meninas? Bom, para mim tá fazendo todo sentido, né? As minhas estão colocando aqui que sim, sim. A Luciana escreveu: estou alcançando voos cada vez mais altos por praticar o merecimento. Muito sentido, maravilha. Ótimo. Faz sentido, meninas? Então, merecimento não é essa coisa assim, eu mereço, eu posso, eu consigo. Isso é bacana. Isso são mantras, tá? Muitas vezes nos Estados Unidos, eu tive 2 filhos nos Estados Unidos, tive mais um no Brasil. Muitas vezes, gente, o sofrimento estava tanto, que eu cantava o Crê em Deus Pai como um mantra. Que eu cantava o Pai Nosso como um mantra, não só como uma oração. Porque eu estava pedindo socorro ali sozinha naquele mundo. Entende? Então, queira entender, perceba que o merecimento, ele parece que é sofrimento, mas ele não é. É um sofrimento que te leva para frente. Agora, a zona de conforto é um sofrimento por si só. Não faz sentido. Eu tô ali dando murro em ponta de faca, dando murro e tô sofrendo. Mas tá gostoso. Mas eu não vou mudar não, porque eu tenho medo. Tá gostoso, fica dando murro em ponta de faca. Eu tô com diabetes, pressão alta, tive a pré-eclâmpsia, tô gorda, tô horrorosa. Mas não vou ter negócio de caminhada, negócio de investir em um programa com a hipnoterapeuta Janete Martins. Investir em um curso, tô aqui, desculpa a expressão, fodida, sem dinheiro. Meu Deus, mas eu amo costurar. Acho lindo, eu até costuro para mim. Mas para os outros, não, as pessoas vão me criticar. Vão sim, e vão mesmo. Elas vão te criticar se você fizer alguma coisa, se você não fizer nada. Não, mas esse negócio de fazer curso online, esse negócio de online, tá? Tá, então fica aí na sua pequenez. Fica aí com o seu F. Sem ganhar dinheiro, sem fazer dinheiro. Aliás, sem fazer dinheiro, né, gente? A gente não ganha dinheiro, né? Sem se presentear. Eu gosto de falar sem se presentear. A gente se presenteia. A gente se dá dinheiro. Então, o dinheiro, ele é um valor. Ele não é um papel. O dinheiro, por si só, ele não vale nada. O dinheiro, ele precisa trocar de mãos. O dinheiro está aí. Mas eu não tenho dinheiro. Tem sim, ele está aí no mundo. Você só não está fazendo ele chegar na sua mão. Quando você vai lá na igreja, sem julgamento, tá, gente? Isso é o que eu acredito hoje, mas no passado, eu já dei as pratinhas. Talvez eu tivesse sido a pessoa que pegasse o troco. Talvez, se eu não tivesse investido em mudança de mentalidade. Talvez eu chegasse nisso. Então, se você vai lá na igreja e você acredita que você dá aquelas pratinhas, você está ajudando uma pessoa que está com câncer, uma família que está na extrema pobreza. Gente, nossa, eu até arrepio. Isso não é merecimento. Isso não te faz entrar no céu, como aquela analogia do camelo na agulha. Então a gente precisa, primeiro de tudo, reeducar a nossa mente para merecer. Repaginar o que está aqui. Reprogramar o que está aqui. Aí você aprende a merecer a ser magra, ser saudável, ser linda, maravilhosa. O seu marido te olha de outro jeito. Ele pode até não virar aquele príncipe encantado. O meu não virou. Não tem vergonha nenhuma de falar que o meu marido não é perfeito. Longe de ser perfeito. E uma coisa que eu aprendi no casamento, tá, gente? Os opostos se atraem. Não case com quem é o oposto de você, porque você vai sofrer. Case
com quem tem as mesmas ideias. Mas 90% das ideias do meu marido são as mesmas, os mesmos valores meus. Mas aquele 10%, meu Deus do céu, é osso. E aí você escolhe roer o osso. Mas voltando aqui para o nosso tema, então o seu comportamento, ele vem do seu padrão mental. Não adianta você espernear, você duvidar, você escolher não acreditar, não importa. Se você acredita na blogueira tal, no fulano, no cara que inventou aquela diabetes, no cara que inventou o remédio para pressão alta, nisso, naquilo, não adianta. Você só vai curar a sua pressão alta quando você mudar a sua mentalidade, para mudar o seu comportamento. Você só vai ter o intestino funcionando maravilhosamente bem e evitar câncer e evitar um mundo de coisa. 95% do seu hormônio que previne, que cura a depressão, que cura a procrastinação, que te traz energia, 95% do seu hormônio de bem-estar é produzido no seu intestino. E você está aí, não merecendo ir ao banheiro, achando que é normal. Né? Muitas pessoas que entram no meu programa, eu vou ao banheiro de 15 em 15 dias. Gente, que isso? Você não merece jogar o seu lixo para fora. O que é isso? Onde você aprendeu isso? Então, na nossa casa, a gente não junta os lixos? Vocês deixam lixo na sua casa aí, gente? Chega no banheiro, tá aquele entulho de lixo. Aqui na Itália, além de você juntar o lixo, você tem dias para jogar o lixo fora. E quem joga né, a gente recolhe, deixa tudo separadinho e cada dia da semana vai lá fora e coloca. Sim, você tem o dia para a cidade sim. de recolher. Mas você tira da sua casa e coloca no lugar adequado. Isso que eu tô falando. Então, eu não fico com exatamente. lixo em casa, né? Tiro é lixo uma de casa. organização. Olha só, a organização da coleta, de tirar o lixo de você, ele é uma coisa tão importante e a gente fica aí procrastinando. Porque nós estamos acreditando que a gente não precisa tirar o lixo que está dentro da gente. Cocô, gente, é lixo, tem que sair. E aí a gente não se permite a fazer um xixi, a fazer um cocô. Não é assim? E muitas vezes, meninas, esse não merecimento, ele vem, essa procrastinação, ela vem disfarçada de crenças. Talvez até que a gente acredita que é científico, né? Hoje em dia está na moda essa coisa do científico, está na última moda. Tem comprovação científica. Não tem comprovação científica. Gente, pelo amor de Deus, a fé tem comprovação científica? A igreja tem? O milagre tem? Os chás tem? O amor tem? O carinho que cura tem? Uma mãe? Então, meninas, 99,9% da nossa evolução como ser humano, como humanidade, ela nem tem comprovação científica. Lógico que comprovação científica é importante, mas tem muita gente se enganando com isso. E aí eu vou citar até um exemplo, uma ilustração, vou dar um nome fictício. A Joana, que entrou no meu programa, e ela acreditava que obesidade, pressão alta, até a depressão, várias coisas, diabetes, era genético. Depois que ela entrou no meu programa, o que ela percebeu? Sobre padrão mental, sobre procrastinação. A avó tinha tudo isso. A avó morreu de infarto fulminante por causa do sobrepeso, por causa do comportamento. A mãe estava obesa. As irmãs tinham namorados que frequentavam a casa dela e comiam de tudo em excesso e eram obesos. Então a Joana era a única que decidiu mudar. Era a única que foi buscar ajuda e entrou no meu programa. E por que a Joana procrastinava? Ela percebeu que na mente dela, ela acreditava cegamente na ciência. A ciência que a mente dela tinha escolhido acreditar, que era genética. Afinal, a avó morreu de mal súbito, nova. A mãe vivia num sofrimento da diabetes, etc., em tempo de amputar partes do corpo, gente. As irmãs, o ambiente que você vive faz diferença. Então, quando você começa a entender que andar de bicicleta é aprendido, que você fala do jeito que fala porque você aprendeu, que o seu sotaque é do jeito que é porque foi modelado para você, a pronúncia que você tem, tudo isso, tudo de bom e de ruim que você
foi aprendido nos ambientes que você frequentou, nas frases que você ouviu, tudo isso foi modelado. Eu gosto de falar sempre que ou você domina ou você é dominada. Então, quando a gente fala de merecimento, a gente tem aqui 1 hora ou um pouco mais de 1 hora, se a Alexandra permitir exceder um pouco, pode ser, Alexandra, se precisar? Pode, a gente consegue passar uns 15 minutinhos, a gente É um consegue. pouquinho mais só. Vou até me monitorar aqui. Então, gente, fica aqui com a gente até o final. Então, quando a gente começa a perceber isso, que o nosso comportamento ele é modelado pelo externo e pelo nosso interno, pela nossa interpretação, essa é a primeira fase do aprender a merecer. A segunda fase é você sair da zona de conforto e partir para a zona de aprendizado. Porque muita gente até quer, né? Quem está aqui no meu perfil quer emagrecer, quer mudar de vida, quer libertar dos sintomas da menopausa. Quem está no perfil da Alexandra quer fazer dinheiro, quer ter uma vida melhor, quer ter o direito de viajar, né? Eu acho que a sintonia é a mesma. 99% do meu perfil, das minhas seguidoras, são mulheres que querem libertação, de alguma forma. Então, quando a gente percebe, peraí, isso é sofrimento, eu quero sair desse sofrimento, que é a zona de conforto. Quando você percebe que a sua zona de conforto não está mais confortável, você tem que passar para a próxima, que é a zona de aprendizado. E muitas pessoas não sabem passar para a próxima zona, que é a zona de aprendizado. Então, normalmente, imagine assim um ciclo, né? Zona de conforto, onde você está, a zona de aprendizado é a próxima, e a zona de sucesso, de vitória, a sua meta alcançada é a próxima. E aí acontece uma coisa interessante. Você, de novo, quer mais e você entra na zona de conforto, na sua vitória, e você vai evoluindo. Então, a evolução não para. O bacana é isso. Mas o que muitas mulheres, eu percebo, não entendem ou não sabem, é que para você sair da zona de conforto e alcançar o seu sucesso, a sua meta, seja ela qual for, emagrecimento, sair da depressão, sair da síndrome do pânico, fazer 5 mil, 10 mil na costura, gente. Mudar a sua vida é que você precisa entrar na zona de aprendizado. E nessa zona de aprendizado, você precisa de uma coisa fundamental. Um profissional. Uma pessoa. A gente chama de o herói, a heroína, que já fez essa jornada. E aí, se você não vai buscar essa pessoa, você precisa olhar ao seu redor. Quem é que já fez? Quem é que já faz 2 mil, 3 mil na costura, na mesa posta? Né? No caso aqui, nós vamos usar nós duas, a Alexandra. Quem já emagreceu? Quem já saiu da depressão? Quem passou a menopausa e emagreceu? Janete Martins. Quem mudou de mentalidade? Né? A Alexandra também mudou de mentalidade, mudou até de país, né, Alexandra? Então, espera aí. Essa Até pessoa tem depois. alguma coisa para me ensinar. Eu vou agarrar com as lives dela. Eu vou agarrar com essa pessoa. Gente, está tudo aí. As oportunidades estão gritando, estão batendo a sua porta. E você está deixando passar. Tem uma coisa que eu ouvi dizer quando eu, aos 43 anos, decidi engravidar. Aos 43 anos. Eu quero um filho. Esse sonho estava gritando dentro de mim. Na verdade, eu queria 5. Mas vamos voltar aqui só nesse tema. E aí, meninas? Cheguei a olhar para adotar 2. Na época, eu desisti porque estava um tal de dar algum erro. O juiz mandava buscar os meninos de volta. Eu falei, isso não é para mim. Não vou devolver, então não vou correr esse risco. Eu não quis correr esse risco. Mas então, meninas, aos 43 anos, eu decido engravidar. E aí, me falaram que era loucura. Olha, de gente que eu amo, vizinhos, irmãs. As pessoas que te amam são as que mais vão detonar os seus sonhos. Por amor. Por amor. Mas, ainda assim, vai te fazer procrastinar. Vai te fazer cair na escassez. Para te proteger. Isso é loucura. Eu ouvi do médico também, na época. Isso é loucura. Então,
gente, eu quero falar para vocês que o que eu acho que é loucura, na verdade, é você acordar todo dia reclamando das mesmas coisas. É você acordar todo dia procrastinando as mesmas coisas, procrastinando tomar um copo de água. Quantas pessoas entram no meu programa e falam assim, eu não consigo tomar água? Eu entendo, porque eu passava mal. Quando eu tentei começar a tomar água, eu achava até que refrigerante era água, juro para vocês. Achava que o refrigerante H2O era água. Achava que a água tônica era água. Não tem veneno pior do que aquele refrigerante água tônica, por causa de uma substância que tem nele. Mas então, meninas, eu passei para a zona de aprendizado. Então, essa zona de aprendizado, ela precisa de ter alguém que segura na sua mão, que te acompanha, que te ensina todos os dias. Não tem como você, muitas vezes, tá, gente? Casaríssimos tem, mas a gente dá aquele milagre sozinha e fazer e conseguir é muito mais difícil, vai demorar muito mais. E aí, muitas vezes, você desiste. Então, loucura para mim, hoje tem meu filho, ele já tem 12, quase 13 anos, faz agora, em dezembro, maravilhoso, nasceu numa pré-eclâmpsia, tive que pagar o preço da obesidade, infelizmente, é uma história que eu conto lá no meu perfil. Então, tudo tem um preço, mas o meu sonho está realizado. Houve risco? Sim. E o pior risco que houve, não me contaram. Você está gorda, mulher. O problema não é você engravidar, é a sua gordura, mulher. Você precisa mudar antes, emagrece um pouco pelo menos, mude seu comportamento. E eu continuei na terceira gravidez comendo por 2, por 3. Isso não foi me avisado. Então, para mim, são profissionais que eles não estão antenados com essa questão do merecimento e da procrastinação. Entende, meninas? Muitas pessoas falam também assim, ah, mas a menopausa é a pior fase da mulher. Gente, eu já estou na menopausa. Ah, esse negócio de sonhar, de realizar, mesa posta, aprender a costurar, ganhar dinheiro. Ah, estou na menopausa. Estou mal dando conta dos calorão. Entende, meninas? E aí, o que eu fiz da minha menopausa? Senti todos os sintomas que vocês imaginarem e mais um pouco. Ninguém conseguiu me ajudar, a não ser eu mesma mudando a minha mentalidade. Quando eu falo ninguém, é porque não conseguiu mesmo, nem reposição hormonal. Experimentei. Então, acho que o pior sintoma que eu senti, além dos calorões, foi uma confusão mental extrema. Parecia que eu estava habitando no outro corpo, que não tinha condição. Eu olhava para minha mente e falava, gente, o que tem aqui dentro? É outra pessoa? Não tem condição. Então, essa confusão mental, ela só foi corrigida a rota com investir nessa próxima zona de aprendizado. Eu tive que buscar profissionais que fizeram o mesmo percurso que eu. Profissionais da hipnoterapia, profissionais do coaching, profissional da mentalidade. E eu fui investir em cursos, assim como na área da Alexandra, ela investiu. Então, a gente fica aí parada, procrastinando, porque a gente não é humilde para pedir ajuda. Fui assistir lives de pessoas que tinham um problema e superaram. E assim foi como eu criei o meu programa. E muita gente, estamos quase finalizando, tá, gente? Segura aí. E muita gente fala assim, ah, não, mas eu estou muito velha para isso. Ah, gente, pelo amor de Deus, estou com 40 anos, 50 anos, estou muito velha para esse negócio de investir, em fazer dinheiro, em emagrecer, em viajar. Estou muito velha para criar uma vida nova. Prefiro ficar na minha vida velha. E aí, gente, eu quero mostrar para vocês que eu conheci a Alexandra foi justamente porque, na época, eu tinha uma empresa sólida, sólida mesmo. Encerrei a minha empresa no azul, e muito azul, tá, gente? Graças a Deus. Então, na época, eu tinha uma escola de idiomas, eu era empresária, tradutora, intérprete, consultora em todas as multinacionais da minha cidade. Quando eu falo todas, gente, são todas, as maiores. Tá aí a Alexandra, que é prova disso. Porque eu conheci a Alexandra dando consultoria todos os dias para toda a diretoria da multinacional que ela trabalhava. Uhum.
É E verdade. aí, gente? E aí, aos 43 anos, vem sonho batendo na porta, antigo. Cadê meu filho? Cadê? Não, eu quero agora mudar, eu quero fazer outra coisa, eu quero emagrecer, eu quero sair dessa menopausa terrível, eu quero mudar de mentalidade. E aí, o que eu tive que fazer, gente? Eu fiz uma transição de carreira aos 44 anos. Aos 44 anos. A Alexandra fez a mesma coisa. Estava lá na zoninha de conforto dela. Eu lembro dela exatamente na mesinha dela, tranquilinha. Eu lembro dessa cena. A Dorinha sentava na frente, não era? Dorinha Era, era. E exatamente, aí a é. chefia toda, a diretoria toda, né? É diferente, a diretoria tem uma sala enorme, aguinha, cafezinho. Eu adorava as empresas chegar e tomar O aquele cafezinho de cafezinho. cápsula. A diretoria espanhola, né? Era chique, a área dela era chique. E aí, gente, veio uma oportunidade de mudar para a Itália. Ela desconstruiu tudo. É preciso Foi. desconstruir para construir. E se ela tivesse tido medo, hein, Alexandre? Como é que você estaria Mas hoje? eu tive medo. Não, eu estou falando assim: tivesse tido medo e deixado a procrastinação tomar conta. Talvez, gente, ela nem estaria com o marido, com os filhos hoje, porque atrapalha até o casamento. Atrapalha, atrapalha sim, né? Então, gente, a gente precisa entender. Peraí, se a Janete é ex-obesa, vou lá no perfil dela. Que isso, gente? Que mudança foi essa dessa mulher? Tô louca. Se a Alexandra saiu do interior de Minas Gerais, de uma multinacional, eu acredito que ela não ganhava salário mínimo lá. O marido em outra multinacional, eu acredito que ele não ganhava salário mínimo. Os dois deviam fazer muito dinheiro para o status do contexto da época. E aí surge uma oportunidade se ela fala assim, ah, não, essa zona de conforto aqui é o que eu conheço. Vai você, eu vejo muito esposas fazerem isso, né? Vai você na frente. Se for bom, você me fala, gente, não faça isso. Acompanhe seus maridos, se for um maridão, né, gente? Ou o marido tem que te acompanhar, né? A gente acompanha o melhor, né? A gente tem que acompanhar o melhor, né? O marido, a esposa, o marido. Exatamente. Então, já pensou se ela tivesse pensado que Itália? Ai, não mereço tanto. Ah, não, novo mundo, tadinho dos meninos. Já pensou, gente, se ela tivesse apegado na pequenez, na mesquinhez, na falta de merecimento, na procrastinação que parece que é gostosa? Vou ficar aqui na minha mesinha mesmo. Ali tá a aguinha, Um eu arzinho lembro a posição da água. condicionado. Ali está o café, Ah, ar-condicionado. A empresa só falta buscar em casa, né? Não sei se a sua buscava, mas a maioria não, busca em casa. às vezes buscava. Às vezes buscava, às vezes Aí não. eu dou dois passinhos, tem um restaurante maravilhoso, tudo monitorado, nutricionista, tudo perfeito. Parece tudo perfeito, mas nós, seres humanos, fomos feitos para a evolução, né? Nós fomos feitos para a evolução, nós somos feitos para a imperfeição. Então, quando você foca na perfeição, é impossível ter a progressão. Progressão só vem com imperfeição. Quanto mais você focar em ser perfeita, quanto mais você focar no tudo ou nada, nada você terá. Não, Janete, você está sendo cruel. Estou sendo, porque é verdade. Quanto mais eu tivesse focado lá, no meu padrão de gorda, isso não é preconceito, não, porque eu estou falando de mim, né, gente? Então eu posso falar que eu era gorda, né? No meu padrão de gorda, de obesa, de o meu prazer se resumia, eu acreditava em sentar na frente da televisão. E como? Eu comia o doce, depois comia o salgado para tirar o doce, depois tomava Ah, cerveja para descer o salgado, a que desce redonda. Gente, eu acreditava na cerveja que desce redonda, pelo amor de Deus. Até aquela frase me convenceu. Então, nós somos frutos do que é jogado para gente. O nosso comportamento é modelado. Ou você domina, ou você é dominada. Não existe outra opção. Então, meninas, eu quis pontuar um pouco da história da Alexandra, porque eu conheço essa parte de perto, e pontuar um pouco da minha história, porque isso vai ajudar a sua mente a querer, a ter um desejo intenso de falar assim, gente, mas eu tô numa escassez brava. Gente, mas eu tô num desmerecimento do
Caralho, que é isso? Acorda, menina. Que menopausa? Menopausa pode ser sua prisão, sua libertação, é você que escolhe. Gente, eu fui conhecer a Europa na minha menopausa. Gente, eu me sentia atriz de Hollywood. Eu dormia num lugar, acordava no outro, naqueles aviãozinhos. Vocês não têm noção do que é aquilo para mim, porque eu sou do interior de Minas Gerais. Eu nasci num lugar que tinha 5.000 habitantes. Eu sou a caçula de 12 filhos. Eu fui criada com roupa usada, comendo arroz com feijão e couve. Lógico que teve que ter um plano de ação. Lógico que teve que ter um cartão de crédito. Eu tive que ir aumentando o limite. Eu sentei na internet, passei madrugadas, eu mesma comprando as passagens, eu mesma olhando os... Mas era um sonho. E agora tá vindo um sonho que é um mochilão, hein? Um Opa! mochilão. Tá vindo. E geralmente, meninas, esses sonhos, eles estão dentro de você. Eles estão gritando dentro de vocês. E eles estão aí desde a sua infância. Aquela criancinha interior. Inclusive, gente, depois vocês vão no meu perfil, fiz live essa semana inteira e fizemos uma top com a Mari sobre a criança interior. A criança interior, ela tá gritando aí dentro de você os sonhos que você tinha e tem até hoje. E tá abafando. Você pode até abafar os seus sonhos, mas eles não vão sumir. Porque você entrou na menopausa, porque você tem 40 anos, porque o seu marido não te apoia, porque a sua mãe não sei o quê. Os seus sonhos não vão sumir. Eles vão continuar gritando aí dentro de você. E esse era um dos meus sonhos. Então, meninas, a mentalidade influencia no seu comportamento. Mas para isso, você tem que sair dessa zona de conforto, entrar na zona do aprendizado. E toda zona de aprendizado, ela tem um professor, ela tem um mestre. Ela tem uma ressignificação de ideias. Ela tem uma nova interpretação de todos os pensamentos que você aprendeu a reforçar aqui. E se você tá não merecendo, e se você entende que você tem sonho, que você não está conseguindo realizar, esse padrão que está aqui, ele está te contando mentira. E aí você tem que começar a entender essas verdades. E aí eu vou fechar com vocês com um questionamento que é muito interessante. É também interessante falar para vocês que tudo que você pensa no merecimento, na procrastinação ou na vitória, tudo que você pensa de ruim, eu também penso. A Alexandra também pensa. A biologia é a mesma. A ciência do ser humano é a mesma. O pensamento, o padrão, a mente, o cérebro, nós somos iguaizinhas em termos biológicos. A diferença nossa é o quanto nós decidimos nos presentear com a mudança de mentalidade. Tudo é mudança de mentalidade. Se você decide ser advogada, você entra numa faculdade, daquele primeiro dia da sua inscrição até a sua formatura, ali vai acontecer um processo de mudança de mentalidade. Você sai dali advogada, acha que mudou pra caramba, tá com a vitória. Nada, você entrou só na zona de conforto nova. E aí você vai para a OAB. E depois você vai atuar. E depois você vai definir em qual área quer trabalhar. E aí você continua na progressão. É assim que funciona a nossa mente. O ser humano foi feito para isso. Não adianta a gente contrariar isso. Temos os animais racionais e temos os animais irracionais, que são os bichinhos, né? E temos nós que somos racionais e emocionais. Então a gente precisa aprender a lidar com essa inteligência racional e emocional. Racionalmente, você sabe que você faz 2.000. Facinho, com postura de mesa posta. Você sabe o meio, você sabe como conseguir isso. Aliás, vou corrigir. Você sabe que você consegue. Você sabe que tem gente que consegue 2.000, 3.000, 5.000, até 10.000. Mas emocionalmente te empaca. Por quê? Ah, mas se eu não conseguir? E se der errado? E se eu quebrar a cara? E se ninguém me pagar? E se eu entrar no programa da Janete e eu não emagrecer?
se? Esse se, gente, Deus que me perdoe, isso parece um câncer na mente. E se? E aí só vem tudo que der errado. Aí você pensa assim, peraí, mas e se der certo? Olha que maravilha. Põe aí na sua mente. E se der certo? Devo entrar no curso da Alexandra e começar a fazer essa terapia de mesa posta e começar a vender isso, ensinar as pessoas. E se der certo? Que coisa maravilhosa o resultado. Gostei dessa imagem. E se eu tiver resultado? E se eu tiver uma transformação, como muitas que entraram no programa Acompanhamento, Tratamento da Janete Martins tiveram, mudaram de vida, gente. Inclusive, eu acho que tem pessoas que fez o seu curso e veio fazer meu programa de acompanhamento e acho que é vice-versa, né? E vice-versa também. Eu acho que teve. Então, meninas, comece a atacar um se der certo. E se eu tiver resultado? E se eu mudar minha cabeça? E se eu começar a chegar lá na igreja na hora da missa e dar R$10? Quem estiver na Europa aí, 5 euros. E se eu começar a chegar lá na missa, beleza, tem domingo que eu não vou dar. Estou ainda praticando, a gente tem que ir devagar, né? Micropasso, né, gente? No dia, gente, não funciona assim também não, tá? Tá bom, eu entendi o negócio que a Janete Martins falou. Agora eu vou chegar lá na missa e vou dar R$100. Não funciona. Não funciona assim, não. Tá? Minha mãe já dizia que angu de um dia não engorda cachorro. Né? Vamos usar um ditado bom agora, né? Que ajuda. Angu de um dia não engorda cachorro. E não adianta, gente. Não é a prática sozinha. É a mudança de mentalidade. Tem pessoas que chegam ali e dão centavos. Mas aqueles centavos é o muito que ela consegue dar naquele momento. Daquele centavo, ela vai progredir para uma notinha de papel, para outra notinha, para pagar o seu dízimo em dia. E não estou fazendo propaganda de igreja que não, tá, gente? Eu sei que deve ter gente evangélica, eu estou usando isso como ilustração, tá? Não adianta você chegar lá e lavar o pedestal da igreja, esfregar aquela escadaria reclamando. Aí vem um outro passo do merecimento, que é a gratidão. Não existe merecimento sem gratidão, sem estado mental da graça. Eles andam juntos. Não dá para a gente falar tudo aqui, né? Muita coisa. Essa questão da mente é maravilhosa. Então, meninas, eu vou deixar vocês com esse final, que é essa frase. Toda vez que vier na sua cabeça, se der errado. Nossa, até uma taquicardia, né? Taquicardia. Eu suava com esse se der errado. Quando eu fui encerrar a minha empresa, que foi um processo doloroso, que foi um luto, porque eu amava estar nessas multinacionais, eu amava aquele cafezinho de casa. O cafezinho, né, Janete? Chegava toda chique lá, não precisava nem pedir para ser anunciada. Eu comprei a máquina, tá? Então, precisava nem pedir para ser anunciada, já entrava e já ia para a sala da diretoria, não precisava nem ficar tomando, né, o banco de espera lá, tomando chá de cadeira. Você sabe que eu tinha vergonha? Olha que é o merecimento. Tinha dia que eu chegava nas empresas e eu tinha vergonha de chegar e entrando direto para a diretoria. Às vezes minha mente, quando era o diretor sozinho, né? Eram homens, né? Lembrando que eu já saía de casa com meu marido na minha cabeça, né? Olha lá! A Auto Forjas mesmo, que é a sua empresa da época, não era essa, a OMR? Na época era. A OMR, todas ali. Tinha uma outra também que era espanhola, que eu esqueci o nome agora. Montique, a Montique. Enfim, eram todas da cidade. Eu ia. Eu me lembro que quando eu fui chamada para atender sua empresa, quando eu falei para o meu marido que eu estava indo, a gente passa por uma ponte e a gente passa por uma prisão aqui, ele é um presídio. Isso, é o presídio. Passa por uma estrada meio erma, né? E por um presídio. E o meu marido, tão bom incentivador que é, mas cada um com as suas limitações, eu sei da história dele. Quando eu falei assim, olha, eu vou atender tal e tal empresa. Ficou louca? Você vai passar aqui naquele presídio? Se o carro furar o pneu? E se o carro isso? Jesus! A gente não tinha celular, não tinha nada na época, né? Eu sozinha no carro. E eu pensei assim, nossa, Janete, e se der certo? Que extremo, né? Meu marido me filho, porque era só presídio, assim, né? Mas não é que era de noite também, né?
era só na sua cabeça, né? Na Na do meu cabeça. marido era outra coisa. Então, assim, eu conheço a família dele, conheço a mãe, hoje eu entendo. No passado, eu ficava brigando com isso para ele mudar. Então, hoje eu entendo. Mudança de mentalidade, gente, é vida nova. Mas Uhum. aí eu me lembro dessa frase que ele falou, eu levei um susto. Eu nem sabia que tinha tal presídio. Aí na minha mente já veio um monte de gente pulando o muro do presídio, todo rebelião, né? Porque a mente da gente, a procrastinação, meninas, ela se alimenta do terror das imagens que a sua mente cria. Então, assim que ele falou isso, eu já vi aquele rebelião queimando o colchão, todo mundo pulando, e eu passando de baixo, né? Eu falei, que isso? Que isso? Eu nem sabia que, inclusive, tem outro caminho, mas eu nunca passei pelo outro, que eu não sabia o outro, mas enfim. E aí eu taquei essa frase, e se der certo? E ainda mais quem me convidou na época para estar lá a primeira vez foi a Dalva, né? Que foi uma aluna muito querida minha. Então, dali começa, a pessoa vai te indicando, né? E tem isso, É meninas, o poder do relacionamento, quando você network. muda a sua mentalidade, meu Deus, dá vontade de pegar todo mundo assim e agarrar para mudar, né? A gente fica. Quando você muda a sua mentalidade, quando você muda essas frases de terrorismo, quando você muda essas imagens de terror que a sua mente te manda todo dia, que faz você procrastinar seus sonhos, você muda o relacionamento, você muda o grupo com as pessoas querem te chamar, as pessoas começam a falar, ó, oh, fulana emagreceu, fulana tá isso, fulana, não, chama fulana para não sei o quê, nossa, liga para fulana que ela vai te atender nisso, 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 faz a encomenda com ciclana, é totalmente outro nível de evolução e não para. Então, meninas, eu queria deixar vocês com essas frases. De fato, não é a sua genética, querida. Não é. É comportamento, é aprendido, foi modelado, é uma programação mental que você consegue, quer e deve reprogramar. Se não der certo, taca um se der certo, porque dá certo. A não ser que você não faça, aí não tem jeito, né? Se você não fizer, não tem jeito, né? E outra questão que eu vou deixar vocês é que o exemplo arrasta. Quando você acha que é você que está na procrastinação, que é você que está no não merecimento, não é. É seu filho, é o seu aluno, é quem você está perto, é os seus colegas de trabalho. Você está modelando o tempo todo. Então, o exemplo arrasta, o exemplo modela. Cuidado com isso, porque você é responsável por quebrar ciclos. Você, como mãe, como mulher, como empreendedora, como CLT, você está aí modelando para outras pessoas, modelando o mesmo ciclo da procrastinação, da escassez, ou você está modelando um ciclo, uau, lembra de fulana? Fulana tá lá na Itália, menina, tá bem, negócio do consultório. Que, ó, fulana, hein? Pois é. Não é assim? Lembra da Janete, aquela gorda? Gorda, abandonada? Menina, que isso? Eu assisti uma live dela. Que é aquilo? No, que mentalidade. E a sua mente, ela é como uma esponja, gente. Se você não for filtro, se você não aprender a ser filtro, a sua mente vai ficar como uma esponja, te mandando aí essa mentalidade de procrastinação, de escassez e de não merecimento. Meninas, eu só vou dar um último recado. Posso, Alexandre? Pode. Entrem na minha semana da mudança de mentalidade. Eu acho que a lei da atração é foda mesmo, né? A Alexandra me chamou, me convidou por coincidência. Então, vou fazer um convite para vocês. Entrem na minha semana gratuita de mudança de mentalidade para emagrecimento, para evolução, para realizar seus sonhos. É gratuito, mas você precisa se inscrever para entrar no grupo, para receber a apostila e o link das aulas. Está no meu perfil do Instagram. Me siga no Instagram, tá? E quem é do meu Instagram, siga a Alexandra. É uma pessoa especial, superadora, uma heroína. Admiro demais, tá? Conheci, não sei que época era aquela. Eu não sei contar a vida por anos mais. Os meus sonhos não perguntam a minha idade. Eu posso falar a idade, tá, gente? Vou fazer 55 com muito orgulho em junho. Não tem problema nenhum com esse negócio de idade. Eu tenho orgulho da minha idade. Mas
eu não lembro, deve ter uns 20 anos isso, não Não, sei. não, calma, 20 anos 15, também 15, não, 20 anos não, não. 15, Não, 12. Janete, foi 2010, tem Ah, eu estava 13 agora. grávida do Felipe, É, 43 então, você foi anos. naquela época que eu tava quase vindo para Itália a primeira vez. É, gente, mas Porque parece que lá, tem mais tempo, né? porque Porque lá eu acho que na porque nós fazemos tanta tanta coisa, mas coisa, tanta né? coisa. Né? Pois é. Porque lá naquela época eu fiquei na eu não cheguei a completar um ano lá na Autoforjas, porque teve a oportunidade de fazer a mudança a primeira vez, né? Ah, Que é uma sim. outra história que depois eu conto aqui. Essa é a segunda vez internacional, mas Aham. Depois a gente faz mais é lives. Amo fazer lives com a você. mentalidade voltada para a adaptabilidade da mudança, né? Mas a gente fala disso uma outra hora. Exatamente. Exatamente, Gente, gente. Eu mudei para os Estados Unidos com 21 anos. Vocês não têm noção do sofrimento que foi essa zona de aprendizado. O slogan lá era: Estados Unidos é onde o filho chora e a mãe não ouve. Aqui você faz o ouro e deixa o couro. Não tínhamos internet, carta levava 4 meses para chegar. Gente, vocês não têm noção. Eu trabalhava de 7 da manhã a 10, 11 horas da noite. Mas é por causa disso que eu sou a pessoa que sou. Então, a zona de conforto, gente, ela é extremamente desconfortável. E a zona de aprendizado, ela é sofrimento que te leva para frente. É um sofrimento que evolui. Sofrer só por sofrer, gente, isso sim é loucura. Então, uhum, cuidado com essas frases aí que você está ouvindo o tempo todo, porque basta 3 segundos de uma fala que você ouve para destruir seus sonhos. Basta 3 segundos. Ah, eu vou assistir uma live de fulano, eu vou fazer uma semana gratuita para eu aprender a mudar minha mente, ser magra, realizar sonhos, da Janete Martins. Ah, gente, eu estou pensando, eu sou boa na costura, vou entrar no curso da... Aí alguém vem, 3 segundos, acabou. destrói o seu sonho de uma vida inteira. Então, muito cuidado com essas frases que vêm como conselhos, é porque eu gosto de você, quero te proteger. Muito cuidado com isso. Uhum. Meninas, fez sentido, gente? Valeu a pena estar aqui até o final? Enche aí de coração, né? Vamos dar a resposta aqui com os coraçõezinhos. Vamos lá. Compartilhe, Estou aqui gente. Uma outra fortalecendo. coisa. Compartilhe no grupo de vocês, no WhatsApp, gente. Precisa ficar explicando. Para de explicar as coisas. Para de explicar. Clica lá nos 3 pontinhos, joga lá no grupo do WhatsApp. Pode ter uma pessoa lá enfiada naquela vida, coitadinha, não tem dinheiro para pagar boleto, marido desempregado, terrível, ou aquele marido que tem dinheiro, mas que tranca lá no cofre, porque eu atendo pessoas assim, o marido não dá dinheiro para a mulher comprar o leite do filho. Vocês soubessem como tem marido e homem na escassez, na mesquinhez. Nossa Senhora, tem mulher também, mas homem, infelizmente, é É mais, né? mais. Então, assim, só clica aí, compartilha nos grupos. Às vezes você pode estar salvando uma vida e não está sabendo, Uhum, né? exatamente. Meninas, eu só queria agradecer, né? Agradecer mais uma vez a Janete aqui pela oportunidade, por ela ter vindo aqui compartilhar o conhecimento dela. A Janete é sempre uma querida, toda vez que eu a convido, ela está sempre disponível para vir aqui trazer essas lives maravilhosas para a gente, esse conhecimento, que é um conhecimento Não de vou só muito te valor. cortar, eu não resisto, só um segundinho. Vai. Bom dia, meu Deus do céu. Não consigo entender o porquê essa live caiu na minha mão nesse dia de Corpus Christi. Amém. Gente, é isso que é mudança de mentalidade. Tá vendo? Tá vendo? Vou continuar, eu Gente, não resisti, desculpa. não, sem problema, sem problema. A gente sabe que é, coincidências existem, né? Então tem momentos que, assim, pode ter certeza que se caiu na sua mão é porque é alguma coisa que você já estava procurando. E aí a gente está aqui para poder ajudar. Isso é maravilhoso também, né? Bom, a live vai ficar gravada. Quem não segue a Janete, já segue lá, tá? Finalizando aqui, eu vou fazer o story e aí eu deixo marcado o perfil dela, que é mais fácil para vocês entrarem.
caso vocês não consigam encontrar o nome dela, certo? E, Janete, muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade, por essa live maravilhosa, que eu tenho certeza que muita chavinha virou para muita gente hoje aqui. Obrigada. Obrigada, gente. Beijo grande. Fiquem com Deus. E comece a repetir essa frase. Ah, pera. E se der certo? Vamos fazer Pode a falar. foto, né? A foto, porque daí vocês vão mesmo. compartilhar no perfil de Exato. vocês e vão marcar eu e a Janete. Bora lá então para a foto? Coloca uma palavra que descreve a chave que mudou nessa live. Ótimo. Vamos lá, bora para a foto. Maravilha, gente. Obrigada mais uma vez, Janete. Obrigada a todas as meninas que puderam obrigada de estar coração. aqui hoje também. Tenha um ótimo dia, um ótimo feriado. Não sei se na Itália é feriado, deve ser, porque feriado, a Itália, né? Enfim. Não, hoje aqui não é feriado. Feriado Não já feriado. passou. Não, aqui entendi. na Itália não tem feriado de Corpus Christi, apesar de ser o país onde está o Vaticano, né? Foi o que eu imaginei, Mas né? a gente não tem o feriado do Corpus Christi. Enfim, tem a comemoração, a celebração lá na igreja, na missa, mas não é considerado um dia de feriado. Mas, enfim, né? Bora para mais um dia maravilhoso. Gente, obrigada mais uma vez. E obrigada, Janete. Obrigada. Fiquem com Deus, gente. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.